momento por estar fazendo alguma atividade, mas depois eu retorno. Então não existe. Verdade. Nesse período de 2 anos e 3 meses que eu fiquei na Secretaria de Esporte, ninguém sem ser atendido ou feito uma resposta. Agora, é claro, às vezes a resposta não era aquela que você desejava. Sim. Que você queria ouvir algo que não seria possível de fazer. Porque eu não enganei ninguém. Ah, vou dar um jeitinho, vou fazer isso. Não. Se dava, dava. Se não dava, eu falava que não dava. Mesmo que a pessoa não fosse gostar da resposta. Mas eu estava sendo muito verdadeiro com a pessoa. Eu acho um absurdo você, sendo gestor, saber que não é possível fazer algo que a população, que uma pessoa está pedindo, você sabe que não pode, que talvez é até ilegal, e você dizer para ela que vai ver e que vai dar um jeito. Fica tentando dar e aí depois não dá um jeito. Então, né? eu sou muito transparente nisso, sabe? Eu acho que a vida inteira na função pública eu fiz isso, não ia mudar agora nesses últimos 2 anos e 3 meses. E é o que as pessoas esperam, né? Sinceridade. Não adianta Justo. você ficar enrolando, porque a pessoa vai saber que você está enrolando, fulano tá me enrolando. É, porque a partir do momento que você cria uma expectativa na pessoa, ela fica aguardando. Aí daqui 10 dias você chega e fala, ah, não deu pra fazer, não deu jeito. Ah, mas você não disse que ia dar um jeito? Né? Então é melhor ser já na hora, ser honesto e sincero. Porque a pessoa vai te dar mais crédito. Enquanto você está enrolando, é assim, se você der crédito para aquela pessoa, ela vai falar bem de você. Se você enrolar aquela pessoa, ela vai falar mal de você para mais pessoas ainda. Então, assim, a sinceridade, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer situação. Que foi assim, ó, aí família não queria, conversei com minha esposa, meus filhos, né, que tem idade já de poder, às vezes é uma coisa que a gente acha que porque é pai, né, sempre acha que é nós que devemos orientar os filhos, às vezes os filhos também a gente tem que parar para ouvir. Sim, né? Meu filho hoje e minha filha, elas têm um discernimento total, são seres políticos, né? E bastante esclarecidos, e às vezes eu ouço o conselho deles, olha pai, não está correto isso, não faz isso, ou deixa de fazer isso, né? Mas aí, por fim, minha esposa deu o sinal positivo, eu acabei... A mulher quem manda. Isso, literalmente. E aí, assumi a secretaria no dia 9 de dezembro de 2022. E fiquei até o dia 31 de março agora de 2025. Então foram 2 anos e 3 meses exatamente. Você consegue ver a diferença de como você pegou a secretaria e como você entregou? Você consegue? Olha, sabe, é uma coisa que eu falei que, assim, eu vejo o que foi produzido, eu vejo o que foi feito, mas eu acho que o mais importante de tudo seria essas perguntas serem feitas para os profissionais da área da saúde. Né? Sabe? Eu acho que eles vão poder com propriedade... Não, eles vão poder dizer com propriedade, porque às vezes quando eu, ex-secretário, chego e falo que eu fiz isso, que eu deixei de fazer isso, é como se eu quisesse se aparecer, dizer que eu sou bom, que eu sou isso. Não. Eu sempre trabalhei, e a equipe sabe disso, sempre ouvindo a área técnica. Pois então eu vou mudar a pergunta. Nenhuma decisão foi tomada sem ouvir a área técnica, sabe? Vou mudar a pergunta então. Qual o seu objetivo principal, assim, o que te motivou na Secretaria de Saúde? Olha, o que me motivou foi desde o primeiro dia que eu assumi, foi saber que eu de alguma forma poderia contribuir com a melhoria de vida dos cidadãos. Sim. Isso que me motivou. A saúde, ela não tem rotina. O que aconteceu hoje, fatalmente não vai acontecer amanhã. Sim. Vai ser um novo desafio, uma nova dinâmica, algo totalmente diferente dia a dia. Por exemplo, é diferente de uma Secretaria de Fazenda, que no outro dia a pessoa vai chegar lá, lançar nota, fazer empenho, fazer pagamento. Isso não vai acontecer na Secretaria de Saúde. Eu não vou chegar lá e vai ter exatamente as mesmas pessoas precisando das mesmas necessidades. Entendeu? Hoje vai chegar um aqui, vai precisar disso. Vai chegar outro aqui, não. Todo dia aparecia um desafio diferente. Uma ocorrência diferente. Imagine, por exemplo, e o grande desafio nosso, por exemplo, no começo foi abrir o centro cirúrgico. Que nós, graças a Deus, conseguimos. É aí que eu queria chegar. A partir do dia 13 de março de 2023. A partir dali começou uma mudança significativa na área da saúde de Tangará da Serra. Porque quando eu assumi a Secretaria de Saúde, nós tínhamos
17 pessoas precisando de cirurgia ortopédica dentro do hospital e 15 em casa esperando há mais de 10 dias. Meu Porque Deus. não tinha nem condição de ter essas pessoas lá, não tinha leitos disponíveis para ter essas pessoas lá dentro. E a partir desse processo de abertura, dessa coragem do prefeito Wander, de poder abrir esse centro cirúrgico, começou-se a mudar muito a história da urgência e emergência aqui de Tangará da Serra. E o que eu achei interessante ali, com relação ao centro cirúrgico, eu conheci ali, é aquela separação, né? Tem umas salas que você entra ali, quando você vai, é um pré-operatório, é como se fosse um pré-parto, né? Ali é um pré-operatório. Então, o pessoal de ortopedia geralmente fica ali naquela sala. Eu digo isso porque eu já passei por lá, não foi uma, nem duas, nem três vezes com esse braço aqui. E, gente, foi muito bem atendida, muito bem recebida também. A equipe é muito boa. A equipe muito Nossa equipe boa. é muito excelente. O que faltava era alguns ajustes de dar condições de trabalho. Né? E aí e aí as coisas foram acontecendo. A equipe, mas aí vamos voltar um pouquinho lá quando dá a minha nomeação. Né? O prefeito vai, toma a decisão de me nomear, inclusive contra muitos conselheiros dele, que não queriam, né, que dizia que era uma loucura, que onde já se viu, que eu não era da área, que isso, que aquilo, que todo mundo entende que tem que ser médico, e eu falo hoje que não tem que ser médico. Jogador de futebol, tipo assim, um jogador de futebol justamente para ser secretário de saúde. O que você precisa é ter conhecimento de gestão pública. Sim. E nisso eu já tinha, porque eu já tinha sido secretário 3 vezes, vereador 2 vezes, trabalhado adjunto do Estado, então a parte de gestão, a parte administrativa, a gente já tinha um conhecimento. Agora, a parte técnica, a parte de cirurgia, isso aí é com os responsáveis, é os médicos. E às vezes quem vê de fora vê diferente, tem outro tipo de visão. Mas existe uma coisa que é interessante, mesmo você sendo médico secretário, se você não der condições de trabalho para a sua equipe, você não vai ter sucesso. Sim. Porque onde já se viu você precisar fazer uma cirurgia e não ter condição de fazer, não ter os equipamentos, as coisas que precisa. Então, e nós fomos fazendo isso, ouvindo as equipes, as necessidades deles e trabalhando para que pudessem ser supridas. E literalmente você fez para você, né? E literalmente você fez vários gols, né? Vários gols, graças a Deus. Se você tivesse como feito eu disse, uma má gestão, essa culpa ia ser para você, né? Justamente. Foi um desafio enorme, foi o maior desafio da minha vida, em toda essa trajetória aí, que eu me entendo como ser social, né, e inserido já com das minhas responsabilidades pessoais a partir dos 15 anos de idade, que você tem discernimento, tem compreensão. Naquela época, uma pessoa de 15 anos, ela tinha condições de tocar uma empresa. Hoje é meio complicado, mas naquela época a gente era forjado a aprender já. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Né? Então assim, eu já tinha uma consciência do que era a vida em sociedade, né? E a partir dali as coisas foram acontecendo, né? Então tinha já essa noção. E quando nós assumimos a secretaria, uma das primeiras coisas que eu entendi era que eu tinha que ouvir quem já estava lá. Sim. Eu estava chegando, eu precisava compreender isso, e era ouvir as pessoas, tinha gente que tinha necessidade básica de trabalho. Tinha gente que tinha, eu vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa, né, que faltava. Parece simples, né? E que chegou, e que a partir daí nós conseguimos alcançar a premiação de R$500 mil no selo ouro da busca ativa vacinal, que nós recebemos agora, né? Eu tive até em Cuiabá recebendo lá do governo do estado, o município esteve recebendo. A vigilância epidemiológica, por exemplo, não tinha um carro à disposição. Como é que eu ia cobrar os índices de vacinação, que eles cumprissem sem ter como eles sair? Que para sair da unidade e fazer as vacinas, precisava estar pedindo favor para todo mundo. Quem tem um carro para arrumar? Você tem um carro aí? Ué. Aí eu vou chegar lá, por que vocês não estão fazendo? Por que vocês não estão cumprindo as metas? Era fácil a resposta dele, mas nós não temos carro nem para sair. E uma das primeiras coisas que nós fazemos foi dar essa liberdade e essa condição de trabalho para a equipe da Juliana Herrero, que é a coordenadora da vigilância epidemiológica. A partir daí,
eles começam a ter a liberdade de atuar e fazer as ações que nos levaram a ser premiado nos municípios acima de 30 mil habitantes, o selo ouro e da imunização aqui no Mato Grosso. 500 mil reais de premiação. Ai, e eu acho que e o gestor precisa disso. É ouvir a tua equipe e dar condições de trabalho para ele. Dentro da secretaria, qual foi o maior desafio que você teve? O maior desafio foi a abertura do centro cirúrgico, dos serviços de UTI, né, e serviços de imagem. Foi esse conjunto de ação ali. A UTI, ela tinha quantos leitos quando você chegou lá? Ela tinha 10 leitos, mas não operava. E a partir de março começou a operar. Já tinha os leitos lá, mas ter os leitos sem operação, não é mesmo que nada, não conseguia salvar a vida, não adianta. Então, a partir daí começou, salvamos muitas vidas. Tem 2 casos emblemáticos aqui que eu gosto de falar, porque independente do valor que se invista, se você tiver salvado uma vida, já valeu a pena. Sim, porque isso. Quanto que é o valor de uma vida? Não tem preço. Não tem preço. Não tem. Não diz lá que se você tiver salvado uma alma, Pra Deus já valeu a tudo. pena? Já valeu a pena. Não é? É verdade. Né? Você vai lá, Quando você falou isso aí, me veio isso aí na memória, você faz né? o trabalho de evangelização, e aí as pessoas vêm, mas não adianta, você está evangelizando esse povo não muda. E você fala, se pelo menos uma mudar, já terá valido a pena. Verdade. Então, a vida é isso. E a partir desse caso emblemático, que foi uma menina que teve um acidente lá na região do Alto da Boa Vista, ela bateu com a moto, bateu num poste, teve dilaceração do baço e do rim. O serviço nosso de urgência e emergência pegou ela, levou para o nosso hospital. Imediatamente o nosso corpo médico fez as avaliações, fez a tomografia. Olha a importância de ter um tomógrafo dentro do hospital. É isso. Imagine se não tivesse. Né? Imagine se não tivesse o centro cirúrgico, tivesse que regular essa menina para Cuiabá. Ela não aguentaria 2 horas indo para Cuiabá, que ia ter uma hemorragia. E aí foi feita a avaliação, os exames de tomografia no mesmo momento. Em meia hora ela estava na sala de cirurgia, foi tirado parte do rim e o baço dela que tinha dilacerado. Ela foi para dentro da UTI nossa, ficou 15 dias se recuperando e hoje está aí. A mãe dela deu um depoimento para a honra e glória do Senhor, né? Que a vida dela foi salva. Então todo esse esforço já valeu a pena, né? E tantos tem uma garotinha também. Eu não sei se você lembra o caso, acho que tem uns 3 anos que aconteceu. Ela estava ela com outras crianças brincando, foi lá na Esmeralda. E uma moto desgovernada bateu nela, que ela também perdeu parte do cérebro. E tudo foi aqui, tudo rápido também, tomografia, tudo rápido. E aí foi encaminhada para Cuiabá, mas os primeiros socorros todos foram aí. Assim, eu São não consigo... tantos casos, né? A gente não tem acesso a tudo que passa. São 600 pessoas por dia ali no setor de pronto atendimento. Mais os internados, mais a regulação que necessita, os acidentes que acontecem com vários traumas dia a dia. Então foram muitas pessoas, né? É claro que não se consegue salvar 100%, não existe isso em lugar nenhum, mas o que está sendo feito ali, o que foi feito, foi um desafio enorme que hoje o município tá aí. Para vocês terem ideia, quando eu disse que eu assumi com 10 leitos inativos. Não, com 17 pessoas dentro do hospital. Sim. E 15 em casa. Isso, não foi? Foi. Então, em 30 dias isso tudo estava resolvido. A equipe médica teve um dia que fez 16 cirurgias ortopédicas. Nossa! 16 num dia. E a partir daí, regularizado com 2 meses, nós já não tínhamos mais problema nenhum dessa natureza, todo mundo operado, e aí passou-se a fazer o dia a dia das urgências e emergência, né? Que todo dia chega uma urgência e emergência lá com trauma, é batida de moto, carro, tudo, todo dia chega alguma coisa aí, ou caiu de uma altura, né? Sempre tem, ou caiu da própria altura, que acontece muito com idoso que quebra o fêmur, né? Então, uma torção no pé. Todo dia tem urgência e emergência. Olha, no segundo dia, olha que interessante, no segundo dia de eu secretário, eu fui jogar bola com os meus amigos. Cheguei lá, sabe o que aconteceu? O rapaz numa dividida não me quebra a perna. Não. Eu falei, meu Deus do céu. Mas ali já acionou o SAMU, já trouxe para o nosso
corpo médico, já atendeu, né? Tudo, o rapaz hoje já voltou a jogar bola com nós. Então, assim, é desafio dia a dia. Não, né, o desafio de abrir, mas o desafio dia a dia de prover todas as necessidades para as equipes trabalharem. E para a população, só em chegar lá, assim, por mais que eu chegue, vou com uma dor no pulmão, por exemplo, vou sentindo alguma coisa no pulmão, né? Eu chego lá, eu já sou encaminhada para um raio-x. E a partir dali eu já tenho um diagnóstico. Já tomografia, tem tomografia. Ressonância. Nossa, também não tem ressonância? Só esse de urgência e emergência à noite. As eletivas você é liberado de acordo com a fila que vai tendo para fazer no ambiente consorciado, né, no setor privado. Só em você chegar e já ter esse tipo de atendimento já é um diferencial. Mas eu digo uma coisa para vocês. Hoje, se você tiver qualquer trauma, se você tiver um trauma, você pode ir para a unidade de pronto atendimento e se for de urgência ou emergência, vão te atender e vão chamar um especialista lá, ou ortopedia, ou cardiologia, ou cirurgia geral para verificação. Tem muita gente que chega lá com apêndice, né, com a dor, é medicado pelo clínico geral, é feita a tomografia, constatada, é chamada o cirurgião geral e se depender, ou fica ficando para outro dia a cirurgia, ou se não, se for de imediato, faz na urgência e emergência. Aonde que acontece isso hoje? No pronto atendimento. Isso. Wellington, quando ele chegou aqui, ele falou assim que eu tenho alguma rejeição, e disse, não, o que vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar que eu respondo tudo. Justamente. Ele foi bem enfático na fala dele, né? Então, vamos lá. Agora, há pouco tempo, lá na UPA, teve aquele caso foi na tua gestão ainda, do segurança lá, que pegou aquele rapaz, colocou para fora. Sim. Só para relembrar aqui, quem não sabe, né? Foi em todas as mídias nacionais, digitais. Sim. E o rapaz de segurança pegou o rapaz bêbado, acho que ele estava bêbado, jogou para fora, deu um chute, eu não lembro como é que foi direito. Dali, o que resolveu? Não, primeiro que era um prestador de serviço para o município. Então, a partir do momento que é uma empresa terceirizada, o papel nosso nós fizemos. De imediato, nós solicitamos a retirada do agente de segurança do ambiente de trabalho, né, e pedimos a substituição. Então, a nossa parte a gente fez. A partir daí, cabe a vítima prestar as suas devidas queixas à justiça, né, fazer as diligências e os encaminhamentos e a investigação por parte da polícia, porque a parte nossa que foi tirar, não aceitar, né, e de imediato solicitar a retirada do rapaz e a substituição para a empresa com outro segurança. Naturalmente que nós não comungamos, e falamos isso na época, nenhuma violência é motivo para você justificar algo. Não existe isso, né? Senão a gente acaba por dar um sentido de que tudo pode. Não pode. Há várias maneiras de abordagem para você, ainda mais nas condições que o rapaz estava, né, etílico. Então, ele poderia ter muito bem tomado a medida de solicitar, ou se entendesse da perturbação, ele poderia ter chamado a polícia para fazer a devida retirada, né? Que é possível fazer isso. Sim. Com as próprias mãos ele errou, nós tomamos as medidas de solicitar para a empresa, foi feita a substituição e a partir daí o caso foi entregue para as investigações da polícia, né? E aí a gente já não tem acesso. E logo após isso aí teve uma discussão com o vereador, como é o nome dele, Rosângela? Horácio. Não, eu acho que a discussão ali até foi pelo fato justamente da equipe que me chamou, né? Porque você tem que ter as regras e os respeitos. Eu não posso chegar aqui, mesmo sendo a não ser que eu tenha uma ordem, eu entrando, chutando porta, batendo, não foi esse o caso que aconteceu, mas ele adentrou ao ambiente de serviço e mesmo sendo vereador não dá direito. Você está invadindo um espaço. Existe a legislação e até onde eu posso ir no sentido de investigação. E o vereador, por prerrogativa, qualquer coisa que ele entenda que seja possível, ele tem como viés a parte de requerimento.
vai lá, faz um requerimento, e o Quincas entende bem disso, que foi vereador, ele sabe, faz um requerimento e busca as explicações. Não tem que ir lá e usar das próprias mãos ou dos próprios atos para poder investigar. Ele adentrou o ambiente, as meninas se assustaram, me ligaram e eu fui lá defender a minha equipe. Naquele momento houve uma defesa da minha equipe de trabalho, que eu sempre fiz isso. E é claro que depois virou sensacionalismo, como se eu quisesse agredir ele, como... Né? Enfim, mas houve um julgamento da população, a população entendeu e viu que aquilo era apenas mais um ato de sensacionalismo, né? E depois você saiu da secretaria. Na verdade... Esse foi o motivo? Você pediu? Não, como é que é? Não foi o motivo, porque porque eu já vinha... Assim, as pessoas comentando, né? O prefeito... Né? Foi uma coincidência. Eu já vinha uns 2 meses conversando com a minha família sobre a possibilidade de eu deixar a secretaria. Então não interferiu em nada na minha decisão. A minha decisão ela já estava tomada. Já estava tomada. Já estava decidido. Já estava decidido. E por que eu fiz uma viagem. Eu fiz uma nisso? viagem, né? Eu fiz uma viagem. E depois que eu voltei, aí lá na viagem, eu conversei com a minha esposa. Também fui em Lucas do Rio Verde visitar meu filho. E lá nós conversamos. E a gente entendeu que era o momento de deixar a pasta para a gente poder voltar à normalidade da nossa vida, né? É uma pasta que requer uma dedicação, como eu disse. Não tem hora, 24 não tem tempo. horas, né? É 24 horas. Quando não é a população, é juiz 24, ligando. 24. É promotor ligando. É oficial de justiça te intimando. E você precisa ter dedicação. A Vivo ligando, a Claro ligando. E aí eu digo para você o seguinte: se você quiser fazer algo com sucesso, se comprometa. Sim. Não faça pela metade. Não pode, né? E aí você tem que ver como é que você quer ser lembrado. Tá certo? Como é que você quer ser lembrado? Né? De uma pessoa que foi lá e fez algo meia boca? Ou de uma pessoa que realmente saiu de cabeça erguida e houve o reconhecimento da equipe de trabalho, da população, de que você fez o seu melhor, deu o seu 100%. São essas as coisas. Olha, é o que norteia a minha vida a partir do momento que eu resolva fazer algo. A minha opinião com relação ao Bezerra como secretário de saúde na época, né? Para mim foi uma boa gestão, né? Aos meus olhos de fora, como paciente, como ajudar a levar outras pessoas também como paciente, entendeu? Então, a gente viu algumas coisas acontecendo lá na mesma hora, pegava o telefone, eu mandava videozinho e falava e tal, e outras pessoas também que a gente sabia, qual o telefone dele é esse. E ele respondia e resolvia.